E aposto que isso também tem o seu afeta também o psicológico da pessoa, né? Quer dizer, ela já vem para um país novo, já vem com uma série de dificuldades e ainda, dependendo da situação, né, nem podendo exercer uma dificuldade para exercer aquilo que ela estudou durante anos, né? A gente tem trabalhadoras domésticas que vieram de outros países, mas são formadas em enfermagem, são professores, eram professores nos seus países, mas que vêm para cá numa situação que tem o primeiro trabalho delas, que elas conseguem é de trabalhadora doméstica e segue, né? E porque tem essa dificuldade de adaptação, né? Isso mesmo, não? Geralmente os salários que uma inicialmente ganha são salários mínimos. A revalidação, o pagamento para iniciar o trâmite da revalidação na atualidade varia entre R$ 3.000 a R$ 4.000, dependendo da universidade, isto aqui em São Paulo, dependendo da universidade onde você vai revalidar. Então, para uma pessoa que ganha salário mínimo, como vai juntar essa quantia? Passa tempo, passa muito tempo. Não? Além disso, dar a prova de CELPE-BRAS e tirar uma nota mínima de 7. São vários os empecilhos. Sim, é bastante, são muitos empecilhos, né? Que Sim, vão dificultando. Mas acho que entrando, acho que mais no tema do programa sobre isso. a necessidade de apoio psicossocial, uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa são das dificuldades, né, que o trabalhador migrante, quando chega num país novo, enfrenta, né? E algo que a gente Isso. sempre fala é como que a mulher migrante, né, a mulher migrante que vem, tem uma camada a mais, ou várias camadas a mais de dificuldades que ela tem que sofrer. A senhora acabou de falar sobre a questão de criar os filhos, por exemplo, sem todo o ambiente familiar que ela tinha no seu país. Como que isso chega para a senhora na Missão Paz, ou que tipo mais comuns assim dessas questões psicossociais, né, enfrentadas pela mulher migrante que no caso as trabalhadoras domésticas, né, são a grande maioria das trabalhadoras migrantes que tem no nosso sindicato. Claro. Eu vou falar, eu tinha preparado minha colinha, e esse ponto era o segundo ponto. Eu fazia um pouco no início uma análise do que significa o trabalho doméstico e migração, mas vou Não, entrar. por favor, a senhora pode começar. Acho que também é muito Mas eu interessante. acho, vamos começar. Um pouco vamos a começar pelo avesso. Eu acho importante, eu temo que o tempo não alcance. Então, eu comecei tentando, pensei, fiz um esboço de falar trabalho doméstico e migração, mas eu me ia a restringir em matéria de algumas características que eu observei nas mulheres trabalhadoras domésticas imigrantes que eu atendi, que me parecem importantes. Por quê? Porque são comuns a muitas outras mulheres imigrantes trabalhadoras domésticas, né? Então, quais são estas características, né? É, bom, estas mulheres chegaram porque alguém tinha falado para elas que consultassem uma psicóloga. Elas se sentiam preocupadas, elas se sentiam ansiosas, elas se sentiam muito frustradas com sua migração, não? E alguém falou que na Missão Paz tinha uma psicóloga. Então foi assim que elas chegaram a mim. E então, o que eu observei, né? Que nem sempre conheciam o tipo de trabalho para qual se as estava recrutando, porque os termos desse chamado não estavam claros, ou porque supostamente se as contratava
para uma outra função. Assim, moças tinham lido avisos que solicitavam costureiras em diários de circulação local na Bolívia. Elas responderam a eles e uma vez no local de trabalho, já aqui em São Paulo, não as aceitaram como costureiras e lhes colocaram como condição de permanência no trabalho a que aceitassem ser empregada doméstica da oficina de costura. Um outro caso, né? Uma senhora filipina respondeu a um aviso de uma agência de emprego autorizada pelo governo das Filipinas, que precisava professora de inglês para crianças brasileiras, indoors, dentro da casa, de uma agência de empregos, e ao chegar, além de ser professora, ela tinha que ser babá de 3 crianças de diferente idade. Outro segundo ponto, aproveita-se da situação de falta de residência na cidade destas mulheres, assim como a falta de rede social de apoio concreto, uma casa de amigos, família, parentes para onde sair, para se lhes oferecer moradia, entre aspas, e junto a esta, horários de trabalho extensos, não determinados, ou seja, dispor da força de trabalho delas quase permanentemente, com grande prejuízo à sua saúde total, tanto física como psicológica. Terceira observação. Os salários, quando estes se davam, porque não é raro falta de pagamento regular nos casos das trabalhadoras domésticas das oficinas de costura. Um mês se lhes dá um pago, outro mês não, um mês se dá uma quantia, outro mês se dá a metade, porque diz que não há dinheiro, enfim. Mas também das outras trabalhadoras, por exemplo, das Filipinas, que são inferiores aos que ganham as trabalhadoras domésticas no Brasil. Isto é principalmente quando a imigrante é recentemente chegada e ela não está ciente destes valores, não? Destas taxas de pagamento. Uma outra coisa que eu observei é que se davam algumas situações de abuso sexual de diferentes graus. Às vezes podia ser assédio, a outras vezes toques, até casos de estupro. E por isto se dava devido ao isolamento que elas vivenciavam. Isolamento nas amplas mansões dos setores ricos e nas superhabitadas oficinas dormitório dos setores pobres desta cidade. Elas temerosas, em ambos casos, de perder o trabalho e não ter que enviar para suas famílias, ou de não saber como se defender neste país e nesta língua. Por quê? Porque estes
abusos, não? E esta vulnerabilização da empregada doméstica imigrante acontece mais quando esta não sabe a língua do país, quando a língua do país não é uma língua dela. E elas não têm tempo para aprender, estudar. No caso de tanto da trabalhadora doméstica das oficinas, como da trabalhadora doméstica dos grandes empresários, das madames. Geralmente, por exemplo, no caso das trabalhadoras domésticas filipinas, mas também eu tive uma moça que me consultou, que era da Eritreia, e ela também tinha respondido a um aviso saído no seu país, solicitando institutriz, governanta para ensino de língua. No caso da moça de Eritreia, era para ensino de francês. E no caso das empregadas domésticas filipinas, para o ensino de inglês. E elas eram obrigadas a falar somente inglês dentro, porque a dona queria praticar e queria que os filhos aprendam com uma técnica de imersão. E no caso da trabalhadora doméstica nas oficinas de costura, não sei se parou, você me está escutando? Está tudo bem? Sim? Eu escuto, eu escuto. Perfeito. Então, no caso da trabalhadora doméstica das oficinas de costura, ela estava no meio de imersão de outra língua. Não era português a língua que se falava aí. Na maioria dos casos é espanhol. E elas estão proibidas de sair fora. Inclusive, os documentos delas são prendidos. E se eles dizem que se elas saem, podem ser deportadas, que não devem sair, né? Há outro caso, que é o caso das mulheres refugiadas, principalmente da África, que inicialmente podem encontrar um trabalho como trabalhadoras domésticas, mas elas não o mantêm por longo tempo. Qual era a queixa destas mulheres? Elas se queixavam de racismo, elas se queixavam de um trato desumano, ou seja, geralmente as pessoas que vêm da África, elas vêm de países onde a variedade racial é muito menor, não? Há uma maioria grande de pessoas negras e os problemas sociais que elas enfrentam não são do racismo, às vezes são de diferenças entre grupos étnicos, de diferenças socioeconômicas, mas não de diferenças por ter o tom de pele diferente, mais escuro, coisa assim. E elas se sentiam muito maltratadas. E elas falavam, eu não aguento, prefiro ir a vender na rua que seguir trabalhando aí, por mais de que eu sei que o salário vai ser um salário um pouco mais seguro, que eu vou receber todo mês tanta quantia, mas eu não tolero, não? E isso era uma queixa muito grande. Caio? Então, uma outra situação que me parece importante, mas neste caso não é uma questão privativa só de trabalhadoras domésticas imigrantes. Eu acho que isto tem a ver
com o trabalho doméstico tal como é desenvolvido em países como o Brasil, países que foram colonizados. Então, aí há um, uma associação de que o trabalho doméstico é um trabalho que supostamente seria um trabalho manual, e existe uma assunção no imaginário capitalista, ou enfim, pseudo-capitalista, como o que nós vivemos, que se associa ou se faz uma divisão entre trabalho mental, intelectual e trabalho manual. E supostamente se faz uma associação com um trabalho um pouco mais superior, mais inferior, enfim, se classifica, não se classifica de maneira a seguir um pouco essa pirâmide social que nós temos, não? Bom, então, essa era a queixa das mulheres refugiadas africanas, não? Que eu não sou inferior porque estou realizando este trabalho, eu realizo este trabalho porque não tenho outra opção, e porque é o trabalho que eu realizo na minha casa, então eu sei fazer, pronto. Mas não, aqui em um país que foi colonizado, existe essa mentalidade colonial, não? Existe essa adopção do colonizador, não? Especialmente nas elites, não? Mas infelizmente está impregnado quase em toda a sociedade, não? Então que eu não realizo isto, e claro, os grupos sociais que têm capacidade econômica de contratar alguém para que faça praticamente tudo da sua vida, o fazem, né? Então, esta opção do trabalho, você pode me interromper à vontade também, Diana, tá? Se tem perguntas, se tem questionamentos, por favor, não? Para que dialoguemos. Então, eu comecei, eu te falei, esses são os pontos que eu observava nas variadas pessoas que me consultaram. Não foram um grupo grande, mas sim foram umas 3 mulheres filipinas, esta senhora da Eritreia, umas 3 mulheres bolivianas, e também uma moça venezuelana, né? Ultimamente. Então, se fala, e não é somente que se fale, mas é um fato, que existe uma feminização da migração, né? De tempos antigos, em séculos anteriores, a migração era maioritariamente de homens sós. E o que se observa agora, que mulheres sós também migram, também se deslocam, e por os mais diversos motivos, não? Tanto no que chamaremos essa migração que é entendida como migração voluntária, que muitas vezes nem é muito voluntária, porque alguém que sai com o desespero de ter um trabalho que em seu país não consegue, eu acho que isso de voluntária tá sobrando um pouco, né? Porém, de toda forma, esse tipo de migrante é um migrante que em algum momento toma a decisão de migrar. Eu vou migrar. Acho que isto é o melhor. E há aqueles que, a verdade, não tomam a decisão. Eles migram em pânico. Eles migram forçados porque sua vida está correndo risco.
E nesse grupo também há mulheres. Também há mulheres que fugem de conflitos étnicos, de conflitos de guerra, já seja entre países, já seja entre grupos dentro do próprio país, mas também há líderes de causas comunitárias diversas, não? Por exemplo, líderes que defendem sua terra contra a mineração que está poluindo rios e lagoas, líderes que defendem os grupos indígenas nativos, enfim. Então, se vê que as mulheres temos ganho um espaço público, ainda tímido, porém é um espaço maior. E muitas vezes este ganho do espaço público também significou uma perda do companheiro, um companheiro que não soube se adaptar a esta mulher que se atreve a ocupar um espaço no trabalho, a sair publicamente. Então, no raro, também essas mulheres chegam por aqui e se deslocam pelo mundo, né? Então, que acontece, não? Também há as mulheres que vêm acompanhando com a família ou acompanhando os maridos, né? E estas mulheres também se adoptam o trabalho doméstico como alternativa. Por quê? Porque o trabalho doméstico no Brasil é um nicho laboral numa situação de falta de trabalhos, né? E, bom, então, que passa? Que existe também no imaginário cultural uma associação de que a mulher é vista como mais confiável, como que gosta de crianças. A mulher é vista como menos agressiva. A mulher é vista como menos perigosa. Em oposição, não se pensa contratar a um homem para o trabalho dentro da casa, porque este é menos confiável, tem menos jeito com as crianças, é mais agressivo. Tudo são um pouco ideias do imaginário cultural, porque nem sempre respondem à realidade dos fatos, né? Podemos encontrar diferenças em um grupo como em outro, mas são muito mais, são vistos como muito mais perigosos, e especificamente no âmbito sexual, né? Então, no, por exemplo, uma senhora fala: eu jamais contrataria a um homem como babá de meus filhos, não, nem louca, não? Bom, então, são as mulheres a que têm esta opção, né? Mas também os homens, muitas vezes, se acaso se dá uma opção equivalente, raramente eles aceitam, porque é visto como algo, como um trabalho não prestigiado socialmente. Além de ser considerado um trabalho feminino, né? Existe o trabalho Feminino, que significa que não é para o homem realizar e que significa que tem menos prestígio também. Lamentavelmente, essas associações num mundo machista existem, não?